Fala galera, beleza? Professor Rodrigo Jeremias, mais uma vez aqui para mais uma aulinha com os meus caros alunos do Vestibulex, né, de gramática. E dessa vez o professor preparou o tema do tipos de predicado, certo? Lembrando que a gente vai fazer então uma estrutura de aula assim, vai falar sobre tipo de predicado, vai falar também sobre predicativo do sujeito e do objeto, e depois dessas duas aulas aqui, duas aulas que eu digo assim, aquela aula que a gente teve sobre o sujeito e essa que a gente está tendo aqui hoje, o professor vai dar uma boa acelerada na sintaxe para conseguir pegar tudo aquilo que a gente precisa saber sobre sintaxe. Tudo bem? Beleza? Lembrando também que sexta-feira a gente vai fazer mais uma vez a nossa aula ao vivo. Então, talvez a gente passe para sábado, porque sexta-feira é feriado, não sei como a gente vai fazer. Mas, em todo caso, enfim, a gente vai ter mais uma aula ao vivo. Beleza, senhores? Vamos então juntos aqui com o professor. Olha lá. Nós temos três tipos de predicado. Nós temos o predicado verbal, o predicado nominal e o predicado verbo nominal. Vamos ver então a especificidade de cada um deles. Mas antes eu quero falar para você, né, o que é um predicado. Predicado é tudo aquilo que se informa a respeito do sujeito. É aquela informação que a frase dá para mim em relação ao sujeito. Se for dar um terceiro significado que seja o sujeito, aproveitando que a gente já sabe identificar quem que é o sujeito, que tipo de sujeito, os tipos de sujeito que existem, né? Bom, beleza, a gente já sabe fazer isso por conta que a gente já teve aula referente a isso. Todo o resto da frase, a gramática chama de predicado. Achou o sujeito? Achei, professor. O restante da frase, a gramática chama todo aquele restante de predicado. Tudo aquilo que não for o sujeito é predicado. Beleza? E aí, eu quero te falar também outra coisa. Dependendo de em que se encontra a informação, certo? Temos os seguintes tipos de predicado. Então vamos lá. A informação, dependendo de onde ela é concentrada, é isso que o professor quis dizer, né? Onde está a parte da informação naquela palavra, se for um verbo, tá? Se a informação veiculada pela frase a respeito do sujeito tiver, né, digamos assim, for vinculada por um verbo, o verbo for o mais importante, nós vamos ter um tipo de predicado. Se a informação vinculada pela frase em relação ao sujeito estiver concentrada no nome, a gente vai ter outro tipo de predicado. Se a informação veiculada pela frase em relação ao sujeito, ela estiver concentrada especificamente no verbo e também no nome, a gente vai ter um terceiro tipo de predicado, certo? É isso que a gente vai ver agora. Então, predicado verbal. Olha só, o núcleo da informação veiculada pelo predicado está contido num verbo lexical, certo? Esse verbo lexical ele pode ser um verbo transitivo ou um verbo intransitivo. Os verbos transitivos são aqueles que precisam de complementos, que são os objetos diretos ou indiretos, certo? E os verbos intransitivos são aqueles verbos que por si só eles conseguem dizer tudo aquilo que eles querem dizer, então eles não precisam de nenhum objeto direto ou de nenhum objeto indireto também, certo? Mais especificamente o que são verbos lexicais, também conhecidos como verbos nocionais. São verbos dotados, como está aqui no nosso slide, verbos dotados de conteúdo semântico, que nos remetem a noções presentes em nosso universo, certo? Trocando em miúdos, são verbos que indicam, de fato, alguma ação específica, certo? São verbos, então, que tem, ali indica para nós alguma movimentação, certo? Esses são os verbos lexicais, também conhecidos como nocionais. Tudo bem? Belezas? Então vamos olhar certinho o que é o predicado verbal. A gente já sabe que a informação veiculada pela frase em relação ao sujeito está contida, concentrada no verbo para ser predicado verbal. Vamos olhar agora com mais detalhe como é que é formado, então, esse predicado verbal aí. Belezas? Vamos lá. Olha só, deixa eu beber um aqui. Os exemplos de predicado verbal. Aurélio partiu. Aurélio, né, o nosso formulador do dicionário, não, né? Só que não. Aurélio, ele partiu. Belezas. Aurélio é o sujeito. O que sobra nessa frase, é uma frase bem curta, bem simples, né? Sobra somente o verbo. Então, logo de cara você percebe, bom, a informação que é dita sobre o sujeito está totalmente contida no verbo, certo? O verbo é a palavra mais importante do predicado, na verdade só tem ele. Então, logo, a gente entende que é um predicado verbal. E o verbo partir também é um verbo lexical, né? Que indica noção de alguma ação que foi feita, certo? É um verbo nocional também. Depois, segunda frase, eles saíram de casa, certo? Então a gente sabe que o eles
é o sujeito aqui, todas as frases simples, né? Depois o professor manda aquele exercício bem difícil para você fazer, se descabelar e desistir da vida. Muito bem. Então, eles é o sujeito, tudo aquilo que resta da frase, saíram de casa, tudo isso a gramática chama de predicado, beleza? E aí, o que a gramática pega e vê? Ela olha para esse predicado e tenta analisar, qual que é a palavra mais importante aqui dessa frase, desse predicado, certo? É o verbo. Por quê? Porque o verbo é um verbo nocional, é um verbo que indica ação. Então, ele é o cara mais importante desta frase, né? deste predicado, certo? Por isso que é predicado verbal. Belezas? Então, por enquanto, de boas, tá? O viajante caminhava pela estrada. Belezas. O viajante, o sujeito. O que é falado sobre esse sujeito? Que ele caminhava pela estrada. Então, caminhava pela estrada, tudo aquilo que sobrou da frase, certo? É a informação que é vinculada por essa frase em relação ao sujeito, tudo isso é um predicado, tudo bem? Neste caso aqui também, o verbo que está ali, caminhava, um verbo que também é indicação, certo? Ele é a informação mais importante do predicado. Tanto é que se eu tirar, né, caso eu tire o predicado, esse verbo daqui, a frase fica estranha, né? O viajante pela estrada. Certo? Viajante pela estrada. Eu sei que a gente poderia construir outra frase assim, viajante pela estrada cantava, mas se eu for analisar, tirando essa palavrinha desse predicado, perde-se completamente o sentido original que nós tínhamos, certo? Que o viajante lá estava caminhando, né, pela estrada. Tudo bem? Beleza? Então, predicado verbal é aquele em que o predicado, que é aquela parte da frase que fala as informações contidas na frase em relação ao sujeito, a gente olha para esse predicado e vê o quê? Vê o verbo. Nesse caso, o verbo vai ter a preponderância nessa frase, ele vai ser a palavra mais importante. Então, por isso vai acabar caracterizando que nós estamos diante de um predicado verbal. Beleza? Vamos olhar, então, um pouco mais para frente, um pouco mais de detalhes aí. Beleza? Predicado nominal. Olha lá. O núcleo da informação veiculada pelo predicado está contido num nome, não mais, veja bem, num verbo, beleza? Antes, o núcleo da informação veiculada pelo predicado, certo? Ele estava contido num verbo. O verbo era o núcleo de toda aquela informação, certo? Lembrando que predicado é a frase, é a informação que é dita sobre o sujeito. Aqui neste caso vai ser um nome, o núcleo de toda essa informação, certo? Que a gente vai chamar então de predicativo do sujeito. O predicado nominal, queridos, então, já para você anotar isso, o predicado nominal sempre terá um predicativo do sujeito, tudo bem? Sempre terá, beleza? O verbo, nesse caso, funciona simplesmente como elemento de ligação entre o sujeito e o predicativo. Então, o verbo aqui não será mais um verbo nocional. Não vai ser mais um verbo que indica ação. Vai ser um verbo que vai apenas ligar o sujeito ao seu predicativo, certo? Tudo bem? Predicado é uma coisa, predicativo é outra, certo? Vamos dar uma olhadinha aqui nos exemplos para ficar um pouquinho mais claro. Olha lá. A prova era difícil, certo? A prova é o sujeito, era difícil é o que resta da frase depois do sujeito, então nós chamamos de predicado. Beleza. Aqui nesse caso, então, para ser predicado nominal não tem que ter verbo? Não, tem verbo nessa frase, né? Tirando a prova que é o sujeito, era difícil, tem o verbozinho ali, o verbo ser, que está no passado, certo? Beleza. Ah, professor, então, por que não é predicado verbal, certo? Porque a informação, queridos, mais importante não está sendo veiculada pelo verbo, certo? É claro que o verbo está ajudando ali no predicado também, mas a informação mais importante é a palavrinha difícil, que neste caso aqui a gramática chama de nome. E especificamente a palavra difícil está sendo ligada por aquele verbo ser que está ali, né? A prova é o sujeito, o verbo ser está no meio, fazendo a ligação com esse cara, né, que nós chamamos de predicativo do sujeito, certo? Que é o difícil, essa característica do sujeito. Lembrando que predicativo, né, é a característica de algo,
Beleza? Então vamos lá. Como é que eu entendo o predicado nominal? Predicado nominal, a informação, a principal, o núcleo da informação que é vinculada sobre o sujeito estará sobre o nome, neste caso aqui, a palavrinha difícil. O verbo que você vai encontrar no predicado nominal, sempre, queridos, sempre será um verbo de ligação. Sempre, é regra. Para que haja, então, predicado nominal, nós precisamos de... irão aparecer obrigatoriamente duas coisas específicas. Primeiro, verbo de ligação. Segundo, né, predicativo do sujeito. Depois a gente vê melhor o que é um predicativo do sujeito, etc. Mas essa palavrinha difícil aqui, ó, que está aqui para quê? Para qualificar a prova. Se você perguntasse quem que era difícil ou o que era difícil, a prova você vai me responder, certo? Então, o difícil aqui está qualificando a palavrinha, a prova, certo? Essa expressão, a prova, que é o sujeito da frase. Beleza? Vamos lá, então. A segunda frase aqui, o menino estava machucado. Beleza, nós temos aqui mais um verbo de ligação, certo? E neste caso aqui, este verbo de ligação também está cumprindo a sua função de unir sujeito, o menino, ao seu predicativo, certo? Que é a palavrinha machucado. Predicativo que é uma característica, certo? De algo ou de alguém. Neste caso aqui está caracterizando quem? O sujeito. Beleza? Então, é um verbo de ligação também. Não é um verbo nocional que indica ação, certo? Os verbos de ligação estão ali simplesmente para ligar informações em relação ao sujeito. Beleza, senhoras e senhores? Mas vamos dar uma olhada um pouquinho mais com calma. O que é um verbo de ligação, então? Verbos de ligação. Veja bem, acompanhe com o professor aí. Né? Olha lá. Verbos que indicam estado ou mudança de estado. Isso é a função de um verbo de ligação. Vai ligar o sujeito ao seu predicativo, certo? E ele vai indicar o quê? Estado ou mudança de estado. Não indica, portanto, ações, que nem os verbos nocionais que a gente tinha visto. Olha lá. Nas orações formadas por verbos de ligação, o sujeito é apenas o ser a quem se atribui alguma característica, certo? O sujeito é apenas o ser a quem se atribui alguma característica. Quando a gente tem orações formadas por verbos de ligação. A função de tais verbos é funcionar como elemento de ligação entre um sujeito e seu atributo. Atributo aqui é só uma outra palavrinha que foi utilizada para falar, né, que ele liga a ligação entre o sujeito e o seu predicativo, atributo, característica. Você pode colocar outras palavras, mas gramaticalmente chama de predicativo. A esse atributo damos o nome de predicativo do sujeito. Tudo bem? A esse atributo damos o nome de predicativo do sujeito, que era o que o professor já estava falando lá. Beleza? Então olha lá. Os verbos de ligação ainda especificamente, só para fechar esse adendo, o professor colocou aqui, o que eles podem expressar. O professor falou genericamente antes que os verbos de ligação, eles indicam estado e mudança de estado, certo? E também disse que eles ligam o sujeito ao seu atributo, ao seu predicativo. Mas, especificamente, eles têm alguns sentidos ali que eles passam para nós. Então, veja bem, o estado, na letra A vai indicar para nós que o verbo de ligação ali vai indicar o estado permanente. Rebeca é magra. Isso é um estado permanente. Obrigado ao caminhão que está passando aqui na minha rua. Muito bem, esse verbo de ligação que está ali, ligando Rebeca ao adjetivo magra, né? Ele está querendo expressar uma característica permanente. Tudo bem? Se a gente for então indicar a semântica do verbo de ligação. B. Estado transitório. O aluno esteve quieto durante a palestra, né? E o aluno ficar quieto de fato é simplesmente um estado transitório, porque o aluno quase não fica quieto. Não, vocês ficam, vocês são de boas, são queridaços. Muito bem, né? Então vai indicar um estado transitório às vezes. Verbo de ligação ali, ó. O aluno esteve quieto durante a palestra. Não significa que ele para todo sempre, ele vai ficar quieto, ele é mudo. Não, né? Uma hora ele vai falar. Beleza? C. Mudança de estado. O aluno tornou-se comportado, né? Isso é quase um milagre na face da Terra, o aluno se tornar comportado. Mas às vezes acontece com muita porrada e encheção de saco dos pais. É claro, os pais são muito importantes,
Eu agora sou pai, graças a Deus, a Virgem Maria. O senhor é pai do Bernardo, que está lá. Ontem à noite estava chutando, né? É uma alegria muito grande, mas enfim. Então ele vai indicar mudança de estado. Ou então, nos outros casos, o verbo de ligação também vai dar uma ideia de continuidade de estado. O aluno permaneceu quieto. Então, se permaneceu também é o verbo de ligação. Ou então, ele vai indicar outra coisita, senhoras e senhores. Estado aparente. Ela parece triste. Bom, aqui são algumas, então, significações, digamos assim, que a gente pode atribuir aos verbos de ligação. Beleza? O lance é saber que ele é verbo de ligação. Então, o que ele está fazendo? Unindo o sujeito ao seu predicativo, à sua característica, ao seu atributo. É isso, certo? Se ele tem esses outros sentidos aqui, beleza? O lance é que, sistematicamente, você tem que entender que o verbo de ligação, não indicação, e liga o seu sujeito ao seu atributo definir. Beleza? Os principais verbos, então, que costumam funcionar como verbos de ligação são ser, estar, parecer, permanecer, ficar, andar, continuar. São esses aí que mais aparecem, talvez. Beleza? É claro que o verbo andar também pode indicar a própria ação de caminhar, né? No entanto, dependendo da formulação da frase, ele vai ser um verbo de ligação sim. Beleza? Vamos lá então. É importante perceber que a classificação de um verbo quanto à predicação depende do contexto, do sentido que ele adquire na oração. Então veja bem, o que o professor está querendo dizer aqui com esta cosita. Veja o exemplo. Úrsula está doente. Tudo bem. O que aconteceu aqui foi utilizado, né, um verbo de ligação, e eu sei que é um verbo de ligação pelo contexto. Por quê? Porque eu vejo por essa frase que doente é uma característica de Úrsula. Então, de fato, esse verbo está unindo sujeito a um atributo, a uma característica desse sujeito. Beleza? Beleza. Agora, se eu fizer a frase assim, ó, Úrsula está na sala. Agora o verbo estar, né, ele não está mais funcionando como verbo de ligação, caros alunos. Ele está funcionando meramente como um verbo intransitivo. Porque na sala é uma adjunta adverbial de lugar. Então você tem que prestar atenção nessas delicadezas da gramática, certo? Eu tenho outra frase aqui que o professor tinha separado. Deixa eu ver aqui. A frase era simplesmente assim, ó. Permaneceremos tranquilos. Nesse tempo de pandemia, né? A gente pode dizer isso, talvez, né? Ou não, né? Permaneceremos tranquilos. Beleza. O verbo permanecer aqui está ligando o sujeito, certo? Que é o nós que está oculto ao seu atributo que é tranquilo. No entanto, se você fizer uma outra frase assim, ó, permaneceremos nessa casa. Bom, aqui neste caso, permaneceremos nesta casa, ele não vai ser mais um verbo de ligação. Por quê? Porque ele não está unindo o sujeito ao seu atributo. Ele só está indicando que o sujeito vai permanecer na casa, certo? Ele se torna, neste caso, um verbo intransitivo meramente, senhoras e senhores, certo? Só está empolgado hoje, gente, está empolgado. Só vai acontecer isso, beleza? Então, cuida com isso, você tem que olhar o contexto. Sistematicamente falando, ver se o sujeito é ligado por um verbo de ligação, de fato, a uma característica do sujeito. Aí nós estamos diante, de fato, de um verbo de ligação. O contexto é muito importante, queridos. Vamos lá, então. Predicado, verbo nominal. Olha só. Que legal, que interessante, que importante. É um predicado misto, certo? O predicado verbo nominal, ele é um predicado misto. Veja bem por quê, entenda bem por quê. Em que a informação se concentra em dois elementos. Então nós tínhamos lá o predicado verbal. A informação do predicado, no caso do predicado verbal, estava concentrada no verbo. Quando a gente for olhar, então, o predicado em questão nominal, a informação do predicado estava concentrada no nome, que é o que? A característica do sujeito sempre. Agora, neste caso, verbo nominal, nós temos dois elementos que são importantes, em que as informações que estão ali na frase estarão concentradas em parte no verbo e em parte no nome. Lá, no verbo lexical, transitivo ou intransitivo, a informação vai estar concentrada, e no predicativo. Só que aqui vai entrar um elemento novo, vai ser um predicativo do sujeito ou então um predicativo do objeto. Vai ter essas duas perspectivas aí. Dessa forma, o predicado verbo nominal apresenta dois núcleos.
o verbo e o predicativo, que pode ser, neste caso, só apresentando a novidade novamente, pode ser um predicativo do sujeito, como a gente já viu, ou um predicativo do objeto. Professora, existe predicado nominal, somente nominal, certo? A gente está vendo características, né? Predicado verbal, predicado nominal. Existe predicado nominal com predicativo do objeto? Niente, nunca, nunca haverá, certo? Não existe, como diria o Padre Quevedo, né? Não existe, beleza, queridos? Então, vamos lá, seguindo os nossos exemplos. O menino chegou ao colégio machucado. Beleza, o menino chegou, o verbo chegar é um verbo nocional? É um verbo nocional, é um verbo que indica ação, certo? Então, por isso, verbo nocional, certo? Então, se eu tenho um verbo nocional no meu predicado, logo eu estou diante de um predicado verbal, certo? O lance é que agora a gente vai ter um adendo. Além desse verbo nocional, a gente vai ter outro núcleo de informação que também vai ser relevante nesse predicado, beleza? O menino chegou ao colégio machucado. Pois bem, essa palavrinha machucada aí, eu te pergunto, quem é que chegou machucado? Você vai me responder? O menino, professor. Pois bem, queridos, então nós temos um verbo nocional e nós temos também uma outra palavrinha, que é um nome, que é um atributo do sujeito. Logo, nós temos um predicado, que nós vamos chamar de predicado verbo nominal. Beleza? Simples assim, queridos? Simples assim, tá? Depois nós temos os proprietários consideram a proposta razoável. Beleza. Os proprietários sujeitos. Tudo que resta é predicado. E aí consideram, né? Considerar é uma ação, tudo bem? Tudo bem que é uma ação psicológica, né? Você vai considerar aqui na sua cabeça alguma coisa, né? Você não vai ter, não existe uma ação considerar. O que o Rodrigo está fazendo? Ele está considerando? Não, ele está considerando simplesmente pensar sobre algo, né? Levar algo em consideração. Belezas, olha só. Então, esse verbo é um verbo nocional, no final das contas? É um verbo nocional, sim, psicológico, mas é um verbo nocional, um verbo que indica ação. E ele considerou o quê? Considerou a proposta. Certo? Então, eu quero que você se atenha a isso aqui que o professor não marcou, mas você pode marcar talvez pegando esse exemplo e colocando no caderno. O verbo considerar, ele é verbo transitivo direto. Beleza? Quem considera algo? Ele considerou o quê? A proposta. Para aqui. Ele considerou a proposta. A proposta, neste caso, é o objeto direto do verbo considerar. Tá, e daí, professor? Daí que razoável é uma palavrinha, certo? É também um atributo, é uma característica, é um predicativo, certo? Que não é do sujeito neste caso. É um predicativo do objeto. Beleza? Veja bem, os proprietários consideraram a proposta razoável. Eu pergunto para você, quem, né, consideraram... Se eu perguntasse para você, quem que é razoável aqui, especificamente essa pergunta, né? Bom, você não pode falar que os proprietários são razoáveis. Não. Os proprietários consideraram a proposta razoável. Tudo bem? Então, esse atributo que está aqui, queridos, é do objeto direto. Perfeito? Então, ele vai ser chamado de predicativo do objeto, não mais predicativo do sujeito. Beleza? Neste caso, então, também, em que nós temos, dentro do nosso predicado, um verbo que indica ação e um predicativo do objeto, nós teremos também a formulação do predicado verbo nominal. Beleza? Espero que você esteja entendendo, hein? Isso aqui é para ajudar a fazer aquela revisãozinha e tocarmos o barco firmes e fortes. Beleza? Vamos lá, então. É o termo da oração que funciona como núcleo nominal do predicado. Né? Aqui eu estou falando agora... Aqui o professor está falando agora do predicativo. Passamos pelos tipos de predicado. Quais são os tipos de predicado? Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal. Beleza? Posso dizer também para você o seguinte, que o predicado verbal, né, geralmente ele vai ter um verbo transitivo, o predicado verbo nominal geralmente ele vai ter um predicado, geralmente ele vai ter um verbo transitivo direto, tá? Mas a gente vai ver que vai ter algumas exceções aí, mas pode considerar um pouco assim também. O predicado verbo nominal geralmente vai ter verbo transitivo direto, isso a gente vai falar. Entrando agora especificamente no predicativo, né? Tá errado aqui, tá escrito errado agora que eu vi. Predicativo, né? A dislexia do professor trabalhando contra aqui a aula, né?
referente ao predicativo. O que é o predicativo? É o termo, então, da oração que funciona como núcleo nominal do predicado. Caraca, velho. Olha só que definição. Mas vamos olhar um pouquinho melhor aqui. A função do predicativo é atribuir uma característica ao sujeito, como a gente tem visto, certo? E aí a gente vai chamar aquela característica do sujeito de predicativo do sujeito e uma característica ao objeto, e a gente vai chamar de predicativo do objeto. Então nós temos dois tipos de predicativo, do sujeito e do objeto. Vamos olhar isso um pouquinho mais de calma. Predicativo, meu Deus, foi tudo errado. Predicativo do sujeito. É o elemento do predicado que se refere ao sujeito mediante um verbo de ligação, certo? Belezas? Então, para que haja predicativo do sujeito, sempre é necessário que nós tenhamos um verbo de ligação, tá? A Terra é redonda, então redonda aqui é uma característica da Terra? Sim, então predicativo do sujeito. A sala está cheia, cheia é uma característica do sujeito? Sim, predicativo então do sujeito. Os torcedores saíram satisfeitos? Daí nós temos o seguinte, né? Nós temos esse caso aqui, por vezes, né? A maioria das vezes, o senhor vai corrigir uma informação ali, a maioria das vezes, para ter um predicativo do sujeito, nós teremos o verbo de ligação. Mas às vezes a gente vai poder ter, sim, outros verbos aí junto deles, né? O senhor tá viajando ali. Vai poder ter, sim, outros verbos. Os torcedores, por exemplo, saíram satisfeitos. O verbo sair, né? Ele é um verbo intransitivo. E mesmo assim, logo depois dele, nós temos o predicativo do sujeito. Perfeito? Perfeito. Tá? Úrsula anda doente. Aqui, de fato, o verbo andar é um verbo de ligação e ele está unindo a característica do sujeito lá, doente, ao seu sujeito. Beleza? Então, doente, predicativo do sujeito. Pois bem, nós temos na primeira, na segunda e na quarta frase verbos de ligação. E na terceira frase, verbo sair, é um verbo intransitivo. O predicativo do sujeito pode aparecer com qualquer tipo de verbo, tá? Só para corrigir de novo o que eu tinha falado com isso. Tá? Até tá aqui escrito de ligação ou não. Beleza, continuando. Predicativo do sujeito. Temos algumas observações aqui para a gente ponderar. O predicativo do sujeito pode estar se referindo a um sujeito em forma de oração. Pode acontecer também que o sujeito seja oracional e nós temos o predicativo do sujeito em relação àquele sujeito oracional. Parece impossível que ele consiga. Muito bem, parece impossível. Nós temos aqui um verbo de ligação. Parece, certo? Impossível é um atributo do sujeito, mas eu te pergunto, onde está o sujeito? Bom, o sujeito é a frase, é toda a oração subordinada que se segue, que ele consiga. Se a gente for analisar bem, é uma oração subordinada substantiva neste caso, né? Tanto que a gente pode substituir que ele consiga pelo pronome demonstrativo isso. Parece impossível isso. E a gente for inverter a frase, a gente vai falar assim, isso parece impossível. Bom, o isso aqui assumiu a posição do sujeito, então isso significa que toda essa oração subordinada aqui que ele consiga é uma oração subordinada substantiva subjetiva, ou seja, que tem função de sujeito. Então toda essa oração subordinada é sujeito oracional. E esse carinha aqui, ó, impossível, que você está vendo aqui, está caracterizando esse sujeito oracional? Está. Então pode acontecer que você encontre um predicativo do sujeito que esteja lá dando uma característica ao sujeito oracional. Belezas? Belezas. Ainda no predicativo do sujeito, temos outras observações. As orações que apresentam o predicativo do sujeito costumam se dispor na seguinte ordem, tá? As orações que apresentam o predicativo do sujeito costumam então ter a seguinte ordem: sujeito, verbo e predicativo. No entanto, a vida não é sempre mel e a gente vai poder encontrar frases invertidas, né? Então, há casos em que o predicativo do sujeito pode aparecer antes do sujeito e até mesmo antes do verbo. E aí o professor trouxe aqui um exemplo, né? Altos são os montes da Transmantiqueira, belos os seus rios, calmos os seus vales e boa é sua gente. O professor esqueceu de grifar aqui, boa também teria um grifo. Se a gente for analisar a primeira parte, né? Na ordem direta seria: os montes da Transmantiqueira, certo? São altos. O verbo ser aqui no plural, porque o sujeito está no plural, os montes da Transmantiqueira, certo? Unindo uma característica desse sujeito, que é altos, certo? Então, altos é predicativo do sujeito.
a mesma coisa vai acontecer os seus rios, né? E veja bem que aqui o verbo está elíptico, certo? Aqui o verbo acabou ficando oculto, mas de fato os seus rios são belos. A gente vai colocar na ordem direta e acrescentar também ali o nosso verbo. Calmos, os seus vales são calmos. E boa é sua gente é boa, que a gente só tem que inverter. Beleza, senhoras e senhores, então às vezes a gente pode encontrar invertido o predicativo do sujeito e é isso que acaba complicando a nossa vida. Mas a gente consegue achar porque a gente já conhece os tipos de sujeito, a gente já sabe, né, o que é verbo de ligação e etc. A gente consegue achar. Vamos lá então. Referente à morfossintaxe do predicativo do sujeito, né? Morfossintaxe sempre nos assusta. Pois bem, o predicativo do sujeito pode ser representado por, olha lá, adjetivos ou locuções adjetivas, certo? Quando eu falo locuções adjetivas é porque tem uma preposição junto com outra palavrinha, né? Então ela forma uma locução. Beleza? Olha lá, a terra é azul. Beleza? A terra é azul. Azul é um adjetivo? É. O relógio é de ouro. De ouro é uma locução adjetiva? É. Então, tá aqui o meu predicativo do sujeito sendo formado por adjetivos ou então por locuções adjetivas, mas ele também pode ser formado por substantivos. A gente encontra lá a frase boba que às vezes pega a gente, né? Todo dia é dia. Todo dia é sujeito, verbo ser ali, e ele tá ligando o substantivo dia. E dia vai ser um atributo do meu sujeito, sim, né? Então, dia, por mais que ele seja substantivo, ele estará sendo uma característica do sujeito todo dia. Toda hora é hora, mesma coisa. A palavra hora, que é um substantivo, estará sendo utilizada aqui nesta frase. Está sendo utilizada aqui nessa frase como predicativo do sujeito. Pronomes substantivos. Aqui o professor já falou na outra aula sobre quando a gente fala que é pronomes substantivos. Nós temos vários tipos de pronomes, certo? Pronomes oblíquos, pronomes indefinidos, né? E assim por diante, pronomes de tratamento. Aqui neste caso, a gente chama de pronomes substantivos todos aqueles pronomes que estão na posição de um substantivo, certo? Aqui nesse caso, especificamente, nós temos o pronome indefinido tudo, que está numa posição que um substantivo pode ocupar, exercendo o papel de predicativo do sujeito. Né? O sujeito aqui é a beleza. Para Estela, vírgula, não importa que essa parte da frase, a beleza, sujeito, era tudo, certo? Tudo está caracterizando a beleza. Belezas. Olha lá. Continuando. Numerais substantivos. Também a mesma coisa. Os numerais aqui que se colocam na posição de um substantivo, nós chamamos também na gramática de numerais substantivos por conta disso. Certo? Mas nós temos alguns tipos de numerais. Os responsáveis eram 5. Aqui, o numeral 5, ele está sendo utilizado como um atributo do sujeito ou os responsáveis. Logo, predicativo do sujeito. Qualquer palavra substantivada. Olha lá, queridos. A vida é um querer sem fim, certo? Olha só que massa, que belíssimo isso. Um querer sem fim é toda uma, digamos assim, toda uma estrutura que foi substantivada. E foi substantivada justamente por esse artigo 1 aqui. Tudo bem? Foi substantivado por esse artigo indefinido. Um querer sem fim. Tudo bem? Pois bem, toda essa estrutura, um querer sem fim, está funcionando como um atributo do sujeito à vida. Uma oração subordinada substantiva. Sim, uma oração subordinada substantiva também poderá ser predicativo do sujeito. Olha lá, a verdade é... Então, a gente percebe que a primeira oração que não está grifada ali, ela tem sujeito, tem alguém que está mandando o verbo, então todo aquele que manda no verbo é o sujeito. Então a verdade é, certo? Então a verdade é sujeito. Verbo de ligação, o que vem depois, está aqui sendo utilizado como um atributo do sujeito à verdade, ou seja, como predicativo do sujeito. Né? Se a gente for analisar, é uma oração subordinada substantiva predicativa, certo? A verdade é isso. A gente pode colocar o pronome isso para resumir toda essa oração subordinada e a gente percebe que o isso estará caracterizando a verdade. Beleza? Então pode acontecer um predicativo, né, do sujeito ser toda uma estrutura de uma oração subordinada
substantivo especificamente predicativo. Perfeito. Agora, tratar um pouquinho sobre predicativo do objeto. Olha lá, o termo da oração que se relaciona ao objeto, atribuindo-lhe uma característica. Meu Deus, se eu bati aqui, mano. Uma característica. Vamos lá. O juiz julgou o réu, certo? O juiz julgou e julgou algo, o réu, certo? O verbo julgar aqui é verbo transitivo direto. Então, neste caso, o réu é objeto direto. Pronto, certo? Só que julgou o réu culpado, certo? Aqui, a gente percebe que culpado é uma característica atribuída ao objeto direto réu, certo? Neste caso, então, chamaremos essa palavrinha culpado de predicativo do objeto. Essa função que ela está fazendo ali dentro da frase. Mantenha a cidade limpa. Alguém pega e fala assim, né? Mantenha é um verbo transitivo direto. A cidade é o objeto direto do verbo manter, certo? Limpa, que o professor esqueceu de grifar ali. Limpa é uma característica atribuída à cidade, ou que se quer atribuir à cidade, certo? Então, predicativo do objeto também. Um capricho da sorte tornou, contudo, o impossível possível, certo? Olha só que interessante, né? Um capricho da sorte tornou. Tornou o quê? Tornou algo, né? O verbo tornar também é verbo transitivo direto. Nós teremos, então, um objeto direto aqui. Neste caso será o impossível. E possível vai entrar como sendo uma característica dessa palavrinha aí, desse objeto direto. Então, predicativo do objeto. Uma coisa que a gente pode também só relembrar aqui é o seguinte, né? O nosso amigo aqui, o predicativo do objeto, a gente tem que cuidar para não se confundir com o adjunto adnominal, tá? A gente pode, mais pra frente a gente vai ver adjunto adnominal com maior profundidade, mas para você não errar, eu vou lembrar de um macete que o professor já falou para você. Quando for predicativo do objeto, você faça o seguinte para ter certeza. Quando for, ele vai fazer uma coisinha específica muito legal. Faz o seguinte. Tá vendo aqui o réu? Tá vendo aqui a cidade? Tá vendo aqui impossível? Réu, cidade e impossível são objetos diretos dos verbos respectivamente, né? Julgar, manter e tornar. Eu posso pegar réu, cidade e impossível e colocá-los ali por um representante. Eu não vou colocar o réu ali, eu vou colocar um representante. A gente chama de pronome oblíquo, certo? O pronome oblíquo serve para substituir termos na frase. Eu não quero repetir a palavra réu por algum motivo no meu texto, e eu quero colocar então um pronome ali no lugar dele que vai representá-lo, certo? Mas aí eu vou conseguir não repetir aquela palavra. Então eu coloco lá, o juiz julgou-o. Esse o é um pronome oblíquo que substitui o réu, tudo bem? Vou fazer a mesma coisa na segunda frase. Mantenha a cidade limpa. Mantenha a, certo? A gente tem aqui esse azinho substituindo a cidade. Depois eu posso fazer também um capricho da sorte tornou o impossível. Então, tornou-o. Esse ozinho vai estar, é um pronome oblíquo que substitui o impossível. Tá, e daí, professor? E daí, caros alunos, que quando você fizer isso e, veja bem, o predicativo do objeto, certo? Quando você fizer isso, e aquela palavrinha que está lá, culpado, limpa, possível, quando essa palavrinha, um negócio da boca, né? Deixa eu ver isso. Isso aqui. Quando aquela palavrinha que você está achando que é um predicativo do objeto, ela permanecer na frase, mesmo quando você pega o objeto direto e tira ele e coloca um pronome oblíquo no lugar dele, se ela permanecer intacta na frase, você vai ter certeza que é um predicativo do objeto. O professor já passou um slide referente a isso, vou mandar de novo para vocês, tá? Então olha só, mesmo que eu tire a réu ali da frase e coloque o pronome oblíquo, o culpado vai permanecer. Se ele permanecer, você vai ter certeza então que é um predicativo do objeto. Essa é a dica, tá? Então, o juiz julgou o culpado, mantenha-a limpa. Um capricho da sorte tornou-o possível, certo? Então, essas palavrinhas que sobraram, se não desapareceram, né, junto com o objeto direto do pronome oblíquo, então você tem certeza que é um predicativo do objeto. Meu Deus, professor. Depois eu te mando o slide lá, tem uns exemplos bem específicos, comparando objeto direto
comparando predicativo do objeto e adjunto adnominal. Podem ser facilmente confundidos, mas tem essa dica. Beleza, olha só. O predicativo do objeto pode vir antes do objeto. Certo? Certo, pode acontecer. Então, olha só a frase. Covarde, sei que me podem chamar. A frase na ordem direta seria, né? Sei que podem chamar... podem chamar-me... Poderia ser. Ou sei que podem me chamar. Então, o pronome oblíquo ele vai ter uma variação de onde você pode colocar. Mas sei que podem me chamar covarde. Esse covarde aqui, ele está qualificando quem? Ele é um atributo de quem? Ele é um atributo do mezinho, esse pronome oblíquo está aqui, né? Esse mezinho aí, ele está acompanhando o verbo chamar especificamente. Então ele é objeto direto de toda essa locução verbal. Podem chamar. Quem pode chamar algo ou alguém, certo? E neste caso aqui, covarde é um atributo que é dado a esse objeto direto. Poderia ser a frase assim, ó. Sei que podem chamar Rodrigo covarde. Certo? E aí se for colocar o pronome oblíquo ali, sei que podem chamá-lo covarde. Tá vendo como sobra a palavrinha covarde? É porque ela é predicativo do objeto. Neste caso aqui, o objeto é só um pronome oblíquo me. Perfeito? Perfeito. Então, qual que é o lance aqui? O lance é que está tudo invertido, né? O predicativo do objeto que está começando a minha frase. E na ordem direta não ficaria assim. Mas então vocês vão poder encontrar essas inversões. Tem que cuidar. O predicativo do sujeito do objeto pode aparecer com preposição. Isso pode acontecer também. Olha lá. O relógio é de ouro. Predicativo do sujeito aparecendo então com uma preposição. Isso a gente já viu um pouco, né? Sempre o tiveram por ingrato, certo? Esse o que está ali é o meu objeto direto. Por ingrato é uma característica deste objeto direto. Vou tirar esse o, vou colocar o Rodrigo. Sempre tiveram Rodrigo por ingrato, certo? Sempre o tiveram por ingrato. Então, por ingrato é uma característica do predicativo do objeto. Tem uma preposição, o professor só queria ressaltar essas observações aqui. Beleza? Predicativo do objeto, terceira observação. Bem, um pouquinho de água. Olha lá, que interessante. Normalmente, o predicativo do objeto se refere ao objeto direto, né? O predicativo do objeto se refere ao objeto direto, como ocorre nos exemplos anteriores. São raros os casos em que o predicativo do objeto se refere ao objeto indireto. Traduzindo em miúdos o que está escrito aqui, queridos. Geralmente nós temos predicativo do objeto, né? Aquela característica que é atribuída a um objeto. E geralmente é um objeto direto, certo? Tipo assim, 99,9% das vezes vai ser objeto direto. Só que tem aquelas exceções que a gramática sempre permite, porque a gramática gosta de variar a vida, a gramática gosta de viver perigosamente, certo? Então ela dá essas exceções, na verdade, só por maldade. Não sei o que essas pessoas pensaram quando formularam a gramática. Mas tem essas exceções. Então, vai ter lá assim, ó. Chamei-lhe de covarde. Olha só. O lhe aqui, ele tá como sendo um objeto indireto. E de covarde é predicativo do objeto. Gosto, quem gosta, gosta de alguém, certo? Neste caso aqui, gosto dela, objeto indireto. Gosto dela, alegre. Esse alegre vai ser um predicativo do objeto. E neste caso, vai ser predicativo de objeto indireto. Então, só para te mostrar que existe uma exceção à regra. Geralmente, o predicativo do objeto a gente encontra, sim, nessa estrutura. Verbo transitivo direto mais objeto direto e é uma característica desse objeto direto. Geralmente é assim, queridos. Nossa, é sério, 99,9%. Mas tem essas exceções que o professor precisa apresentar. Belezas? Belezas. O predicativo do objeto também pode referir-se a um objeto em forma de oração. Claro, sempre, né? Olha lá. Consideraram estranho, certo? Consideraram estranho eu ter falado daquela maneira. Isso aqui é um objeto direto oracional, certo? Então, a gente consegue entender que na primeira oração, considerar estranho, a gente consegue entender que nós temos um sujeito que é um sujeito
Considerar. Quem considerar? Se eu perguntar para você, cara aluna do vestibular, você tem que saber me responder, certo? Que é um sujeito, professor, indeterminado. Eu posso subentender, eles consideraram, justamente por conta disso, eu sei que é um sujeito indeterminado, né? Beleza. Considerar, não sei quem consideraram, então indeterminado. Estranho. Verbo considerar, verbo transitivo direto, certo? Estranho aqui, cara, é o seguinte, não é o objeto direto. Estranho é uma característica do objeto direto, que neste caso é uma oração subordinada, certo? Inteira. Olha lá, consideraram que estranho eu ter falado daquela maneira. Eu ter falado daquela maneira foi o que foi considerado. Considerei, né? O que eu considerei? Eu ter falado daquela maneira, né? E de que forma eu considerei? Considerei estranho. Estranho é uma característica do objeto, que neste caso é um objeto direto oracional, certo? Toda essa oração subordinada é o objeto direto do verbo considerar, certo? E estranho é uma característica de toda essa oração subordinada, que é uma oração subordinada objetiva direta. No caso, é uma oração subordinada substantiva objetiva direta, então é um objeto direto oracional. A gente tem essas duas formas de chamar essas orações. Pode aparecer algo assim? Pode aparecer algo assim que a gente tem que ficar ligado, certo? Também essa oração subordinada aqui eu posso trocar por isso, tá? Considerar estranho, isso. Tudo bem? Beleza. Vamos adelante. Morfossintaxe, então, do predicativo do objeto. O predicativo do objeto pode ser representado por, neste caso, letra A, né? Um adjetivo também. Os consumidores consideraram o aumento abusivo. Poderia ser o aumento estranho, para fazer recordação daquela outra frase, né? Mas então, abusivo é um adjetivo. Eu também posso ter um predicativo do objeto por meio de um substantivo. Olha lá. Os moradores do prédio nomearam Valmir síndico. Esse aqui o professor está vivendo agora, né? O senhor está indo para o prédio e a gente está escolhendo um síndico externo. Mas tudo bem. Vamos lá. Os moradores do prédio nomearam Vladimir. Quem que eles nomearam? Vladimir é o objeto direto Vladimir. Síndico é uma característica que foi atribuída ao objeto direto Vladimir, certo? Neste caso aqui, síndico é um substantivo que está funcionando como predicativo do objeto. Beleza? Senhoras e senhores, era isso que o professor tinha para passar aqui para vocês, pelo menos neste vídeo, certo? E então daqui para frente a gente vai tentar fazer mais assuntos por vídeos. Os vídeos vão ficar talvez um pouquinho maiores, não sei, né? E é isso aí, beleza? O professor ainda quer só pontuar para vocês algo que eu deixei marcadinho aqui no meu celular. O seguinte, pensa na seguinte frase: ainda há uma casa. Tudo bem. Ainda há uma casa. Eu pergunto para você, que tipo de predicado nós temos aqui? Predicado verbal, predicado nominal, predicado verbo nominal? Tempo para você pensar? Não, nada de tempo para você pensar. Neste caso aqui, você tem que observar o seguinte: ainda há uma casa. Você vai perceber, você sempre vai olhar para o verbo, né? No princípio era o verbo, então, como dizia São João, então no seu evangelho, então o verbo sempre é a coisa mais importante aqui na gramática também, certo? Então, olhando para o verbo primeiramente nessa frase, ainda há uma casa, você vai ver que é o verbo haver, e o verbo haver no sentido de existir. Verbo haver no sentido de existir, ele é um verbo impessoal. Sendo um verbo impessoal, nós temos sujeito inexistente, certo? Sendo sujeito inexistente, nós temos uma oração que é só predicado, certo? Neste caso aqui, predicado então verbal, certo? É somente um predicado verbal. Então você vai encontrar frases que não tem sujeito, certo? Porque o sujeito é inexistente, por exemplo, neste caso, né? E que você vai ter que classificar mesmo assim o predicado, certo? Predicado, neste caso aqui, será também predicado verbal, porque o núcleo aí da informação está sendo veiculada principalmente pelo verbo, que é o núcleo de todo esse predicado. Beleza, senhoras e senhores? Era isso que o professor tinha que passar aqui para vocês. Deixa eu ver se não faltou mais nada. É um pouco isso mesmo, certo? O professor ainda vai passar exercícios referentes aqui. Depois vamos tocar ao longo de toda a sintaxe, vamos passar por toda a sintaxe. Beleza, senhoras e senhores? Era isso, então. Muito obrigado, beijos e abraços.
né? E um abraço, continuamos juntos, vamos estudando sempre. Valeu!